blog. Hoje eu quero falar sobre família. Bom, quando você vai para a internet e faz algumas pesquisas sobre família, você descobre várias coisas. Então eu costumo dizer para as pessoas que é só ir para o Google. É bem simples, né? A gente vai para o Google e a gente descobre várias coisas sobre determinados assuntos ou vários assuntos, enfim. Só que tem uma coisa, a religião sempre mandou muito nessa questão da família, né? O que é família, o que não é família, como deve agir a família, devemos honrar pai e mãe, devemos obedecer pai e mãe, mas o que é ser pai? E o que é ser mãe? E o que é ser família? Bom, em primeiro lugar, tem uma história muito estranha sobre o termo família. Família vem, eu acho que do latim, do grego, não me lembro direito, mas vem de uma dessas línguas aí e significa que a origem é famulus, que quer dizer empregados domésticos ou pessoas que trabalham na sua casa. Então, começa daí uma certa coisa meio estranha com relação à etimologia, ou seja, a origem da palavra família, né? Então, é meio contraditório porque as pessoas dizem que família é a que ama, a família é a que acolhe, a família é a que dá base, a família é a que educa, a família é que dá uma boa formação, e de repente a gente encontra na etimologia da palavra um sentido meio que estranho, porque está falando de funcionários, empregados, enfim. E aí a gente começa a entender algumas disfunções que ocorrem, né, que acontecem em determinadas famílias. Ocorrem. Essa palavra ocorrem é uma palavra tão desgastada e tão brega, pelo menos na minha opinião. Bom, existem famílias funcionais e famílias disfuncionais. É só a gente começar a pensar rapidamente assim sobre o que significa funcional ou disfuncional. É muito simples a gente entender, porque assim, funcional é uma coisa que funciona, disfuncional é uma coisa que não funciona. Funcional é uma coisa que funciona bem, disfuncional é uma coisa que não funciona bem ou funciona muito mal, né? Então, se você tem um equipamento e ele é funcional, ele atende às suas necessidades, ele está funcionando, ele tem todas as características que você precisa. Se ele é disfuncional, ou se ele tem uma péssima função, ele não atende às necessidades que você tem, ele está com problemas, ele está quebrado, ele não está funcionando. Então é bem simples a gente perceber. Só que tem um problema. Eu sempre digo nas minhas palestras, quando alguém quer fazer medicina, quando alguém quer fazer administração, todo mundo vai estudar 5, 4 anos, e no caso da medicina tem pessoas que fazem ainda mais a parte da residência e demora mais tempo ainda para sair a formação, para poder atuar na área, porque é uma responsabilidade muito grande cuidar de vidas. Não tão diferente de ser pai e mãe, porque quando a gente é pai e mãe a gente cuida de vidas. E aí eu sempre pergunto nas minhas palestras, quem tem filhos? E aí todo mundo levanta a mão. E daí eu pergunto, quem aqui já leu Piaget, Vygotsky, alguma coisa sobre a psicologia do desenvolvimento da criança, ou algum assunto pertinente à formação de família, a parte comportamental, etc, etc, etc. E tipo, geralmente ninguém levanta a mão, ou quando é uma plateia muito específica, como de professores, a maior parte levanta a mão, porque são pedagogos, e tiveram que estudar sobre o desenvolvimento da criança, mas fora isso, a gente vive numa sociedade onde a maior parte das pessoas colocam outras pessoas no mundo e não tem a mínima noção de como é educar um filho. Bom, essa é a parte trágica do nosso vídeo de hoje, portanto saiba que existem milhares de pessoas no mundo aí soltas, livres e que não tiveram uma educação ideal em casa e que na maior parte não tem o mínimo de inteligência emocional porque não se desenvolve inteligência emocional nas pessoas, e eu vou explicar um pouquinho de tudo isso durante o vídeo de hoje. Bom, uma família funcional é uma família que promove o bem-estar dos indivíduos, que separa ou coloca bem os papéis de cada um, né? Pai, mãe, filhos, tem uma organização razoável do tipo, olha, hoje você seca a louça, hoje você lava a louça. Os pais estudam pelo menos o mínimo para poder entender um pouquinho sobre cérebro e comportamento e psique, para que possam dar um pouco de limite e amor, porque crianças precisam e adolescentes precisam de limite e amor. Sabe aquela coisa de equilíbrio? Toda a natureza, toda a física, a geografia, quando a gente estuda essas matérias na escola, a gente entende que tudo precisa de pontos de equilíbrio. A criança também precisa de equilíbrio. A gente não pode só passar a mão na cabeça e ser carinhoso. A gente também tem que ter leis, regras, porque disso depende a formação da personalidade e a formação da psique da criança. E aí você vai me perguntar, Ana, o que é psique? Olha só que interessante, você acabou de descobrir que além de baço, rins, estômago, orelhas e vários outros órgãos que você tem uma parte do seu ser que se chama
Psique. Psique é essa parte, digamos que de alma, digamos que de mente, né? Digamos que é o software que roda no seu hardware. Hardware é o seu corpo, o seu cérebro, os seus órgãos, e o software é a mente que comanda muitas dessas coisas, porque é ela que dá comandos, é ela que tem memórias, é ela que tem emoções. Então a psique é muito importante que a gente conheça de psique, pelo menos um pouco, para poder viver melhor e também educar melhor os nossos filhos. Bom, então, a partir dessa questão da psique, quando a gente entende um pouquinho disso, a gente também entende que a gente precisa educar bem para que a criança possa ter uma boa formação da personalidade e da sua psique. E aí tem a ver muito com as emoções, com o incentivo às emoções, com as limitações com relação às emoções e também às atitudes e aos comportamentos. Né? Então, o que é uma família funcional? Voltando, é aquela que cada um tem o seu papel, os papéis são bem definidos, uma família que se comunica bem, uma família saudável, onde o pai trata os filhos com respeito, não molesta nem estupra os filhos, o que é muito comum acontecer no Brasil, e infelizmente os dados são horríveis quando a gente acessa, né, das pesquisas com relação à violência sexual contra criança, adolescente e mulher no Brasil. Infelizmente, é uma notícia bem ruim que eu tenho para dar para vocês. Uma outra coisa importante, a mãe também, geralmente, o Freud falava muito, que é o pai da psicanálise, meio que um dos fundadores da psicologia, se você ainda não sabe, Sigmund Freud, você pode procurar aí no seu Google, que é uma ferramenta fantástica para a gente estudar. Aliás, esses dias eu estava dando aula na pós-graduação e uma aluna falou assim, ninguém mais tem desculpa, tem um monte de conteúdo gratuito na internet, só não estuda, só não conhece quem não quer. Pois é, então, tá na hora de você conhecer. E você pode saber um pouquinho do Freud. Ele falava meio que de uma tríade que é importante na composição da personalidade da criança, que é pai e mãe. Então o pai seria a voz da lei, é aquele que põe os limites, é aquele que diz, olha filho, até aqui você pode ir, é aquele que diz um pouquinho de não para o filho. E a mãe é aquela que amamenta, conforta, dá afeto. Então quando você tem essas duas partes, isso dá um pouco de equilíbrio para a criança, isso é muito importante. Uma outra coisa muito importante é quando a gente tem a legitimação das emoções. Quando a criança chora, ela chora. Claro que no momento em que se torna manha, tem que ter um pouquinho de limite, mas nem tudo é manha. E aí, sabe qual é o grande problema das pessoas ignorantes? Ignorante é um termo, não precisa se apavorar nem achar que é uma grosseria. Ignorante é aquele que ignora, ou seja, aquele que não conhece, está ignorando, não tem conhecimento de algo. As pessoas que ignoram essas informações que eu estou passando agora, elas não legitimam as emoções dos filhos, porque a gente já vem de várias gerações numa falta de legitimação. Né? Se tornou comum e normal as pessoas aceitarem várias coisas que não são normais nem comuns. Tem um livro do Jean-Yves Leloup, um psicólogo, ele fala sobre, ele é um dos pais da Unipaz, digamos assim, que é a Universidade da Paz, e que tem um curso de psicologia transpessoal, uma especialização, e que é muito legal. Você pode ler o livro do Jean-Yves Leloup com Roberto Crema, e tem mais um escritor que eu não estou me recordando agora, chamado Normose, a doença da normalidade. Então, quer dizer, normose, a gente acha que tudo é normal. A gente acha que é normal o molestamento, a gente acha que é normal o machismo, a gente acha que é normal a violência, a gente acha que é normal não legitimar os sentimentos das crianças. A gente acha que é normal, a gente acha que tudo é mãe e não é. As crianças que não têm os seus sentimentos legitimados, o que é legitimar um sentimento? Tá chorando, tá sofrendo, tá triste, tá melancólico, sofreu bullying, sofreu abuso. Os pais têm que olhar com atenção para as crianças e não carregá-las pela mão como se fosse um pedaço de abacate, né? E não simplesmente jogar dentro do carro na hora que vai buscar na escola, e não simplesmente colocar a comida na mesa e mal olhar para o rosto da criança, ou então largar as crianças ao iPad, ao iPhone, como se elas fossem um pedaço de abacate, repito, elas não são. Né? Então, quando a gente tem um olhar atencioso e carinhoso, né, para as crianças, a gente começa a perceber as necessidades. Que tipo de choro é aquele? Que tipo de olharzinho triste é aquele? Que tipo de dor no corpo é aquela? Se foi uma criança abusada, se foi uma criança que foi
que sofreu algum tipo de violência. Então, isso é muito importante, legitimar e aprender a olhar as emoções. E outra coisa importante é a gente desenvolver a inteligência emocional e fazer a criança também entender as suas emoções. O que você está sentindo? Por que você está sentindo isso? Vamos conversar. Isso tudo é muito importante, porque aquela criança vai crescer tendo autoconhecimento, tendo as suas emoções legitimadas e tendo saúde emocional. Tudo isso é muito importante. Na verdade, esse vídeo a gente já está gravando, já está em 10 minutos. Se eu for falar sobre família funcional e disfuncional, eu vou passar dias, meses e anos aqui falando, porque em um vídeo não vai caber. Mas enfim, o que é importante a gente agora ressaltar nesse vídeo é que existem famílias disfuncionais e pessoas muito doentes na sociedade. A porcentagem de psicopatas nas cadeias é mínima. A maior parte das pessoas que estão na cadeia são aqueles ladrões de galinha que às vezes roubaram para alimentar a família, ou que são drogaditos ou coisas do gênero. Os verdadeiros psicopatas estão soltos muitas vezes e estão destruindo a família. Estão batendo, espancando os filhos até a morte, estão batendo, espancando os filhos até sangrarem. E isso não é normal. Lembra do livro que eu falei, Normose, do Jean-Yves Leloup? Leia esse livro. Não é normal. Famílias disfuncionais são aquelas que, ao oposto das funcionais, são as que não se comunicam. São aquelas que têm tiranos que manipulam e controlam os sentimentos das pessoas, fazendo mal para as pessoas. São aquelas que cometem bullying, são aquelas que atrapalham a vida das pessoas, são aquelas que têm violência, são aquelas que não têm olhar, são aquelas que não têm legitimação. E tudo isso não é normal, e tudo isso não é saudável.